sabia que a Polônia, sim, o país onde eu moro, é o país que tem a maior quantidade de eventos relacionados a alienígenas no mundo? Se você não sabia disso, prepare-se, porque você vai saber agora, porque começa aqui no canal a série Alienígenas da Polônia. No nosso primeiro episódio da série aqui do canal Alienígenas da Polônia, nós vamos falar sobre coisas muito bizarras e muito misteriosas, como por exemplo, o aparecimento de demônios no céu, sobre reis do passado que tiveram contato com seres alienígenas e acredite, tudo isso acontecendo aqui na minha cidade, aqui na Cracóvia. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita diretamente da Polônia, e é por isso que eu moro aqui, porque esse lugar aqui é um palco para quem gosta de assuntos misteriosos, principalmente relacionados aos alienígenas. Eu moro aqui na Polônia porque aqui é estranho e sim, eu também sou estranha. Essa série acontecerá aqui no canal pelas próximas segundas-feiras. Então, se você gosta desses assuntos, eu recomendo você passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana e daí você já faz a tua maratona. As segundas-feiras até o mês de maio serão dessa série dos alienígenas da Polônia, mas nos outros dias nós teremos vídeos de mistério sobre outros assuntos. Então, não perca absolutamente nenhum vídeo aqui do canal. É só você passar por aqui uma vez por semana, fazer a tua maratona, e quem me marcar lá no Instagram que tá assistindo a série, eu reposto por lá também. Aproveita já para me seguir no Instagram também, porque lá eu posto mistérios diários, curtinhos, para você não perder absolutamente nada desse mundão misterioso que nós vivemos. Agora, você sabia que a Polônia faz parte de uma área do planeta conhecida como a área eslava do planeta, onde russos, tchecos, ucranianos, sérvios, croatas e outras pessoas de outras nações também fazem parte? Por volta do século VIII, existia uma tribo que habitava a região da Cracóvia, a cidade que eu moro no presente momento. Essa tribo, juntamente com outras tribos, adoravam divindades muito estranhas. Uma delas, inclusive, é uma espécie de um demônio de 4 cabeças, 4 faces, cada uma olhando para um ponto cardeal do planeta, o famoso Światowiec. Nossa, Carol, nunca ouvi falar nesse nome. Pois é, você não deve ter ouvido falar, mas aqui ele é famoso. Eu fui até a Praça Central lá da cidade para mostrar para você como esse negócio é famoso por aqui sim. E, gente, aqui na praça a estátua tá até bonitinha, só que o bicho que representa essa estátua não é bonitinho assim não. Essa estátua tem uma semelhança bizarra com a aparência de outros seres que vocês devem conhecer muito bem, principalmente se vocês assistiram ao meu vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre a verdadeira aparência dos anjos da Bíblia, lembra? Nossa, Carol, eles parecem com anjos? Como assim? Eu nunca vi um anjo assim? Pois é, os anjos da Bíblia, sabe aqueles lá? Pois é, muita gente acha que eles se parecem com isso. Mas, na verdade, uma descrição bem apurada de um anjo da Bíblia pareceria mais com isso aí. Um ser com 4 cabeças, cada uma de um lado, com 4 faces, cada uma de um lado. E no caso, para você assistir a esse vídeo onde eu menciono sobre os anjos da Bíblia, deixaria aqui em cima do card, caso você ainda não tenha assistido. Pois é, o negócio é bafônico. E aí, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta capciosa aqui. Como é que um país extremamente católico como a Polônia, que tem mais igreja por metro quadrado do que habitante, aceita botar a estátua de um demônio, suposto demônio, na praça central ali do lado de uma igreja? Que papo é esse? Bom, depois da conversão da Polônia para o cristianismo por volta do ano 966, sacerdotes da Igreja Católica destruíram todas as relíquias dessa época e baniram essas tradições devotadas a esses deuses esquisitos. Mas a estátua do Światowiec, que fica lá no centro da cidade, tá lá, bonitinha, intacta, e ela é protegida como patrimônio da cidade, ou seja, será que a igreja destruiu tudo mesmo? E por mais incrível que pareça, se você passar ali por aquela praça sem saber dessa história, você jamais percebe a existência dessa estátua. Por quê? Porque eu comecei a ler este livro que está aparecendo aí do lado, que foi inclusive de onde eu tirei a ideia de fazer essa série,
E graças a esse livro, eu descobri que a estátua estava lá no centro da cidade. Daí eu corri até o centro da cidade para saber se era verdade. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu passo aqui sempre. Como é que eu nunca reparei nessa estátua? A Igreja Católica, ela é a maior responsável por esse holocausto cultural nesses países da Europa. E quando eu tô falando holocausto, eu não estou falando daquilo que aconteceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem muito bem da história toda do campo de concentração. Quando eu tô falando em holocausto de cultura, eu tô querendo dizer que holocausto é uma palavra que ela vem do hebraico e ela significa literalmente destruição, ruína ou catástrofe. Esse termo ele foi utilizado na época da Segunda Guerra Mundial para contar a história do dia que os judeus foram exterminados. Claro, mas esse termo ele existe em outros contextos também. E dentro desse contexto aqui eu estou querendo dizer que a Igreja Católica foi responsável pela destruição, pela ruína dessa cultura. Mas parece que não deu muito certo, não é mesmo, tio Vaticano? Por quê, gente? Porque aqui eu vou a fundo da história. Eu não deixo que eles destruam a história que não lhe foi contada. Eu vou lá nos anais e trago aqui para você. A palavra holocausto, ela existe, obviamente, em outros contextos, só que ela ficou famosa por causa daquilo que aconteceu lá com o extermínio de judeus. Inclusive, se você não sabe, temos vídeo aqui do campo de concentração de Auschwitz. Deixarei no card, caso você ainda não tenha assistido. Foi um dos piores lugares que eu já visitei na minha vida. Sério, depois que acabar esse vídeo aqui, vai dar uma olhada. Sendo assim, nós podemos admitir, então, que todo e qualquer massacre de cultura possa ter a mesma palavra, a mesma denominação. E foi por isso que eu escolhi essa palavra aqui para fazer esse vídeo. Grande parte das culturas pagãs que residiam nessa localização onde eu resido hoje na Polônia, elas tinham uma adoração especial pelos céus, justamente por causa desse ser, o tal do Światowicz, que eu mostrei para vocês. Mas não apenas pelo céu, eles também têm uma adoração secreta e quase que proibida pelos OVNIs. E existem menções muito interessantes de orbes e de bolas de fogo no céu dessa região desde que se tem relato. Os pesquisadores de OVNIs poloneses acreditam que essa região, em um passado muito remoto, tenha sofrido muito com avistamentos de OVNIs e com abduções e até mesmo com contatos em massa. Os habitantes da Polônia do século VIII falavam de seres estranhos que possuem o nome de Płonetnik. E se escreve dessa forma, com um L cortado que tem som de U. Ai, eu fico me convencendo de que vale a pena estudar polonês, mas não vale a pena não. Para os poloneses, esses seres eram seres vindos do céu. E eles são descritos como seres anciões masculinos que usavam roupas de linho claras, mas que por algum motivo às vezes eles andavam acompanhados de seres baixinhos, com corpos de criança e cabeças de homem. Sim, queridos. Sim, nós estamos falando de Greys. Esses seres que acompanhavam esses homens trajados com roupa de linho, eles tinham cabeça bem grande, olhos negros e protuberâncias na cabeça. Qualquer semelhança com um Grey é mera coincidência, não é mesmo? Esses seres, de acordo com a tradição polonesa, desciam dos céus em veículos de luz e tinham contato com determinados aldeões. Esses seres eram nomeados de Płonetnik. Eles dirigiam as nuvens e enviavam tempestades e até chuvas de granizo. Os antepassados acreditavam que esses seres eram almas das pessoas que morreram repentinamente. Eles eram homens dotados do poder de controlar o clima. E um pouco antes de começarem as tempestades, eles eram puxados pelo céu ou puxados por arco-íris. Eles lutavam no ar com dragões do ar e que isso era simbolizado pelos trovões que antecediam as chuvas e as tempestades. E esses seres não estão presentes apenas aqui nessa região onde eu moro, mas sim em todas as regiões do sul da Polônia até a parte dos Cárpatos. Alguns poloneses mais antigos continuam acreditando na existência desses seres, e alguns outros julgam esses seres como sendo seres mitológicos. Mas a verdade verdadeira é que ninguém sabe exatamente o que eles são. Muita gente, principalmente os mais idosos, ainda tem medo desses seres aqui na Polônia, porque acredite ou não, eles continuam aparecendo.
E para a Igreja Católica, eles são representados no formato, na forma de demônios. Porém, essas histórias, elas não pararam lá no século VIII, não, tá? Muito pelo contrário. Elas continuaram a serem contadas mesmo depois do estrago que o catolicismo fez com as tradições locais. O jornal polonês Dziennik Zachodni contou uma história de um homem na Polônia que durante a sua adolescência, por volta da década de 50, teria tido um encontro com um desses seres bizarros e demoníacos. Segundo a história que conta no jornal, esse homem tinha sido levado pela sua família para viver em uma fazenda que pertencia à família dele. Esse homem trabalhava nessa fazenda e ele ficava durante a noite de guarda em um determinado posto. E para se distrair, ele pegava ali um radinho de pilha e ficava escutando durante a noite, escutando músicas, escutando notícias. Uma bela noite, esse homem relatou que o seu radinho começou a dar defeito, começou a ter ali uma interferência que ele julgou como sendo uma interferência de som metálico. Depois de ouvir esse som extremamente bizarro e desconcertante, ele desmaiou e perdeu completamente a consciência e retornou a ter consciência a quilômetros de distância do local onde ele tinha desmaiado. Naquela época, nada se sabia sobre casos de abduções e as histórias desse tipo eram sempre atribuídas aos demônios. Mas, por parte de todos os pesquisadores de mistérios ufológicos, esse é mais um caso de abdução de alienígenas na região. As descrições mais complexas que existem sobre OVNIs na região, por incrível que pareça, são do século 17, onde reis do passado e muitas pessoas tiveram avistamentos bizarros no céu, principalmente durante os conflitos e guerras que dividiram os territórios aqui na parte eslava do planeta. Os avistamentos vão desde a Lituânia até o local onde hoje em dia fica localizada a Áustria, que na época era o local do Império Austro-Húngaro. Os avistamentos, por mais incríveis que pareçam, continuam acontecendo até os dias de hoje e estão se intensificando ainda mais depois do início da guerra da Ucrânia. Vocês se lembram que aqui no canal eu falei sobre o milagre de Fátima, sobre uma perspectiva ufológica? Pois é, aqui na Polônia existe um lugar que é tão sagrado quanto o Santuário de Fátima, que fica lá em Portugal. E as histórias são parecidíssimas, incluindo a mesma figura, ou seja, a figura do aparecimento da Mãe de Jesus. Mas o avistamento mais recente da região, que é similar àqueles que os nossos antepassados viram no século VIII, aconteceu em abril de 2020 e foi uma observação feita durante o dia e foi até notícia nacional aqui na Polônia. Essa observação aconteceu na cidade de Polkowice, uma pequena cidade que fica a poucos quilômetros da cadeia dos Cárpatos. E é ali perto, na cadeia dos Cárpatos, na cidade de Carpax, que essas histórias sobre esses seres são ainda mais propagadas. Na cidade existe toda uma mitologia sobre esses seres e até um museu catalogando cada um desses seres. E sim, eu já estive lá e o negócio é bem bizarro, porque os bichos são bem feinhos. Ali naquele museu existe uma mostra detalhada de toda e qualquer criatura que já tenha aparecido ali naquela região. Sério, eu fico até gelada só de lembrar. Eu tenho até uma foto com ela, olha. Ela ou ele, sei lá. Eu não sei exatamente se ele atende por menino, por menina. Enfim, eu tenho uma foto aí. Por algum motivo ainda mais estranho, essa figura se assemelha com aquela lá do início do vídeo. E até com as figuras mencionadas nas abduções, por exemplo, a história do menino com um radinho de pilha. As histórias de abdução na Polônia vão de norte a sul, de leste a oeste, e tem até casos de pessoas que foram devolvidas em países diferentes. Imagina você ser abduzido na Polônia e ser devolvido na Ucrânia, agora, no momento, presente momento, ou você ser abduzido na Polônia e ser devolvido na Rússia e nunca mais conseguir voltar pra cá. E, gente, esse aqui é apenas o primeiro episódio dessa série. Vocês não perdem por esperar a quantidade de coisa estranha que eu vou apresentar aqui pra vocês em todos os episódios dessa série dos mistérios alienígenas da Polônia. Agora, o que seriam esses seres
E o que eles querem conosco? Por que que a Igreja Católica tentou erradicar essa cultura e mantém de frente para a igreja uma dessas estátuas ali na Praça Central? Seriam extraterrestres mesmo? Ou seriam demônios? E se eles são demônios, por que que a igreja está mantendo a estátua ali? Eu já falei pra vocês que eu acho que eles servem o outro lado, mas vocês não acreditam em mim, então tudo isso e muito mais você vai descobrir aqui nessa série, então não perca nenhum episódio. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!